Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português e hoje o nosso assunto é sinônimo, antônimo, parônimo e homônimo. Todos peguem um livro para estar acompanhando a explicação e vamos começar? O que é o sinônimo? Sinônimos são palavras com significado igual ou parecido. Elas possuem significados próximos, então por isso que elas são chamadas de sinônimos. E daí temos alguns exemplos. A palavra casa, a palavra lar, moradia, residência, todas elas têm o significado semelhante, então elas são chamadas de sinônimo. Longe, distante, delicioso, saboroso. Carro, automóvel. Então, vamos lembrar que sinônimos são palavras que têm conceitos semelhantes. Antônimo. Antônimos são palavras que têm um significado oposto. Contrários. Exemplos: mal, bem, ausência, presença, fraco, forte, claro, escuro, subir, descer, cheio, vazio, possível, impossível. Então, as palavras que têm significados ao contrário, que são diferentes, elas são classificadas como antônimos. Lembrando que podemos formar alguns antônimos com os prefixos IM, 10 e IN, que é o IN. Prefixo é a palavra que vem antes, O termo que vem empregado antes da palavra. Aqui, possível. O antônimo de possível é impossível. Aparece. O antônimo de aparece é desaparece. E capaz, o antônimo de capaz é incapaz. Agora nós iremos aprender sobre as palavras homônimas e parônimas. Os homônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma. Aí no livro de vocês são pronúncia, a mesma escrita ou ambos, mas que apresentam diferença quanto ao sentido. Então, assim, elas têm significados diferentes, mas geralmente a pronúncia e a escrita são iguais. Exemplo, a palavra sem e sem. Neste caso, a pronúncia é igual, mas a escrita é diferente. E também o significado dela é diferente. Mas quando vamos falar, parece que é a mesma palavra. Sem com C e sem com S. Essas são as palavras homônimas. Lembrando que elas têm significados diferentes, ela possui a mesma sonoridade, porém ela pode ter a escrita igual ou então com alguma coisa que vai diferenciar. Não podemos confundir. Aqui eu dei um exemplo, pesquisei uma imagem onde tem exemplos de homônimos. Cumprimento quer dizer saudação. Comprimento, medida. Em vez de, em lugar de. Ao invés de, ao contrário de. Mandado, ordem judicial. Mandato, pedido de um governo. Acento com C, sinal gráfico. Acento com SS, local em que se assenta. A, indica o tempo, indica tempo futuro. A, com H, indica tempo passado. Afim, junto, indica afinidade. Afim, separado, indica desejo. Onde, em que lugar. Aonde, aquele lugar. Perca, forma verbal. Perda, substantivo. Todo, qualquer. Todo o, inteiro. Conflito, confusão. Confronto, enfrentamento. De encontro a e contra. Ao e a favor. Cheque com X, risco, e cheque com CH, documento bancário.
Vocês observam que todas essas palavras elas têm a sonoridade semelhante, mas o seu significado é totalmente diferente. Agora vamos para os parônimos. São também palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas de forma parecida, como comprimento e comprimento. Essas palavras têm pequenas diferenças na escrita e na pronúncia, com sentido diferente. Aqui eu coloquei um quadro para vocês das palavras homônimas e dos parônimos, certo? Eu vou estar disponibilizando para vocês essa imagem aí no diário. Homônimos, palavras com a mesma pronúncia, nem sempre com a mesma grafia, mas têm significados diferentes. Concerto, com S, reparar algo. Concerto, com C, execução de obras musicais. Assento, com C, sinal gráfico. Assento, com SS, lugar onde se assenta. Cela, pequeno cômodo. Cela, com S, objeto sobre o lombo do cavalo em que se monta o cavaleiro. Cesto, com C, recipiente. Cesto, com S, referente ao numeral 6. Cozer, com S, costurar. E cozer, com Z, cozinhar. E aí tem os parônimos, que são palavras com grafia ou pronúncias parecidas, mas com significados diferentes. Inflação, alta dos preços. Infração, com R, ato de desobedecer algo. Cavaleiro, que monta cavalos. Cavalheiro, com LH, educado gentil. Vem a palavra comprimento, que é extensão. Comprimento é executar ou saudar. Na imagem anterior, ela estava como homônimos, mas agora retificando, comprimento e cumprimento são parônimos. Emergir, aparecer, vir à tona. Imergir, desaparecer, mergulhar. Soar, emitir som. E suar, com o transpirar. Vamos agora para o exercício da página 91, que eu vou estar ajudando vocês a responder. Primeira questão diz assim: complete as frases com sinônimo ou antônimo. Letra A. Começar é sinônimo da palavra iniciar. B. Úmido é sinônimo da palavra molhado. C. Horrível é antônimo da palavra lindo. D. Fraqueza é o antônimo de força. E bem é o antônimo de mal. Segunda questão. Complete as frases com o antônimo das palavras em destaque. Letra A. Moro perto da escola, mas Carol mora. O antônimo de perto é longe. B. Ele foi o primeiro a chegar e o último a sair, pois o último é o antônimo de primeiro. C. Subi as escadas correndo e desci andando. Subir é o antônimo da palavra desci. D. O chá estava quente e o café estava frio. Frio fica sendo o antônimo de quente. Essa fita ficou estreita e essa outra larga. Estreita é o antônimo de larga. Terceira questão. Escreva H para o conjunto de palavras que são homônimas e P para as palavras que são parônimas. A. Cavalheiro e cavaleiro são parônimas. Tem escrita e pronúncia com algumas diferenças. B. Cozer com S, cozer com Z e cozer com S são homônimas. C. Russo e russo com SS, russo com C cedilha também são homônimas. E D. Mal com L e mal com U são homônimas. Quarta questão. Faça a correspondência entre os parônimos e seus significados. A. Dispensa é o ato de dispensar ou de ser desobrigado. B. Despensa é o local em que se guardam alimentos. C. Suar é verter suor pelos poros. E D. Soar é tocar ou produzir som. Então, a quarta questão fica com a sequência C, A,
DB. Obrigada, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!